Você passa o tempo todo em contato com uma dimensão de uma existência de um artista tão profundo como foi o Krasber, e você percebe o tempo todo como a obra dele é uma obra que tem uma relação direta com a própria vida, e como é que a obra dele também tem uma relação direta com o território, como é que a obra dele tem uma relação direta com uma prospecção de um passado e apontando questões fundamentais para a nossa discussão do futuro. O Instituto Pedra é uma aposta no fortalecimento da sociedade civil para o trato das questões do patrimônio cultural brasileiro. E essa aposta, ela parte de um diagnóstico que, por um lado, o patrimônio é algo de interesse público e, por outro lado, você tem muito poucas instituições sociais, muito poucas instituições dentro da sociedade que trabalham e que tratam do patrimônio na amplitude toda que ele tem. Krasberg não pensou o Sítio Natura, eu vou fazer aqui um museu. Ali era a vida dele, o lugar de trabalho, era onde ele fazia as coisas, e o artista produz as obras para elas circularem, para elas serem vendidas, para participar de acervos privados, públicos. E aí chega esse momento da doação e o pós-mortem, a gente acaba ficando com uma produção gigantesca num lugar que é Mata Atlântica. A gente aprovou junto com o Instituto Pedra, que é hoje um braço no Brasil, um dos braços mais inteligentes de captação, de construção de projetos, principalmente na área de patrimônio, de preservação do patrimônio cultural. E o Instituto Pedra captou cerca de R$900 mil exatamente para essa etapa, que é o quê? Identificação, higienização, restauração, desculpinização, deixar esse acervo, a gente entender que acervo é esse. Foi conversando com o governo do estado da Bahia, através do IPAC, que ao ser colocado diante do desafio enorme que é para o governo da Bahia, o trato, o conhecimento desse acervo e o trato desse acervo, é que surgiu a possibilidade de uma parceria para tentar conseguir recursos incentivados e usar esses recursos para um primeiro passo que é, na verdade, um estanqueamento do processo de degradação desse acervo incrível, enorme, de maneira que a gente possa, a partir do conhecimento e do estanqueamento do processo de degradação, pensar numa política de interesse público para a gestão desse acervo. O acervo é um acervo fenomenal, então não é um acervo que é somente a obra realizada, que é a obra pronta, mas é também todo o processo de produção dessa obra, toda a história de vida dele, todo o material de acervo pessoal, e tudo isso misturado e tudo isso junto, ele acaba dando uma dimensão para a sua obra, que é uma dimensão que nos faz refletir sobre a nossa própria existência. Ele realmente viveu a obra, né? Que o sítio dele é no meio do... Ele criou uma mata, né? Então isso é genial para que ele vivia a obra, mas ao mesmo tempo agora com um artista falecido, não tem como... Começa a se surgir essa ideia, vamos ter que tirar de lá, vamos ter que fazer rotacionar. Um dos primeiros documentos que eu tive acesso é de uma exposição que Krasber fez no MAN de São Paulo, na Oca, em 2016. Quando essas esculturas e quadros de Krasber chegaram lá, eu tenho um documento do pânico dos restauradores do museu, broca, cupim, umidade, necessidade de restauro. Por isso que eu repito, o artista tinha sua produção, mas aquele lugar não é o lugar específico, qualificado hoje para receber e guardar esse acervo. Então a gente tem que dar um salto qualitativo, que está explicado documentalmente, a gente não está inventando a roda agora. O Sítio Natura é o lugar onde a unidade
de um pensamento e a unidade de uma existência se colocam e se escancaram, né? O grande desafio do Sítio Natura é um desafio de gestão, é um desafio de pensar aquele equipamento como um equipamento educativo, como um equipamento de compreensão desses processos e um equipamento que tenha também sustentabilidade, um equipamento que possa ter sentido para a comunidade, mas possa ter sentido para a Bahia e para o país também. Antes mesmo do transporte, da logística, eu tinha ido lá para fazer a imunização, por causa que estava tendo perda das próprias obras em relação ao xilófago, traça, broca, tudo que tinha para acabar destruindo, até as fezes, urina de morcego, rato. Teve que fazer o primeiro levantamento, ver os estados de conservação, tentar propor essa ideia inicial embrionária de permanecer lá. E você via que todos os planos de logística que diz assim, era inviável, por causa da umidade que é muito distoante, é muito alta e ao mesmo tempo ela varia muito. Que a obra de arte em si, pela quantidade que tinha para o espaço lá, é uma quantidade enorme. Aqui dá para lotar 10 museus tranquilamente, pelo que a gente vê aqui. E a gente estava falando em um espaço, sendo bem otimista, de 20 por 20. A gente vai construir dentro do galpão. O nosso galpão hoje é um espaço que nenhum museu da Bahia possui, nenhum equipamento cultural do estado possui essa capacidade. A gente vai montar uma grande bolha hermética. Essa bolha vai receber o acervo em etapas e ele vai retirar todo o oxigênio e vai colocar um gás inerte ali durante 40 dias. Então, você vai ter a certeza que depois dali aquela escultura está completamente higienizada. Então a gente fez um trabalho de formiguinha, a gente conversou com a comunidade, a gente selecionou pessoas da própria comunidade para trabalhar lá. A gente conseguiu fazer todo um trabalho de conscientização mesmo. Eles identificavam, eles defendiam na rua, eles diziam, não, a gente sabe o que a gente está fazendo lá, nós estamos vendo como é que as obras estão. Então foi feito todo um processo, eu acredito que até de educação patrimonial. E em termos de equipe do próprio IPAC, fui eu fazendo essa representação de coordenação da pessoa que ia chegar lá para fazer esse anúncio e para se comunicar com a comunidade. O Takeo, enquanto restaurador, conhecedor de arte, claro, né, para poder fazer o auxílio em termos de limpeza, higienização, embalagem, até verificar qual seria a situação e a necessidade de restauro de cada obra. Um arquivista que nos auxiliou muito na parte documental do Frans, e também na parte de etiquetamento das peças. Uma museóloga, Rejane, que foi quem nos também auxiliou nessa parte da catalogação do acervo. Aí aqui a gente trabalha muito assim, identificou o problema, isola o problema, aí são as perguntas, dá para resolver agora? Resolve. Não dá para resolver agora? Tem como a gente resolver com estratégia? Tem. Então vai continuando. Sempre assim, se for tomando vários sims, a gente vai indo até resolver. Se não, até a gente para e vai encostando. Então, no momento que a gente conseguiu uma sequência de sim para transportar as obras, que vem o MUB, vem financiamento, vem todos que a gente começa a ter o sim, mesmo que sejam sims que não sejam os mais adequados, a gente adaptou. Então, nessa hora que a gente recebeu uma quantidade significativa de sim, nas nossas perguntas, aí a gente falou, agora é a hora. Mas achavam que ia terminar em 10 dias. Eu falei, em 10 dias a gente não termina. E iniciando, em 10 dias a gente ficou quase 2 meses. Foram 13 caminhões. 8 caminhões que vieram aqui para o Museu Vanderlei de Pinho e 5 caminhões que foram para o MUB. A gente acompanhou todo o processo, desde a entrada do MUB lá para selecionar as peças, até o momento em que nós transportamos o último caminhão para cá. Quando surgiu o desafio de pensar primeiro, entender esse acervo lá em Nova Viçosa, esse lugar que é o Sítio Natura, e pensar o translado desse acervo, que não foi simples, é uma matemática gigantesca, tem diversas instituições, até Polícia Militar, Secretaria de Turismo, Casa Civil, Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura, e por aí vai. É uma ação transversal de governança.
A gente teve que refazer todo o processo de catalogação. Lá nós fizemos uma catalogação única, que era, na verdade, para o transporte das peças de lá para cá. Aqui nós estamos fazendo a catalogação, separando o que é escultura de chão, escultura de parede, o que são quadros, o que são gravuras. Quando a gente estava lá em Nova Viçosa, como eu disse, estavam todas as obras dentro da Oca e a gente não conseguia enxergar a dimensão. A gente sabia que tinha muita obra, mas a gente não conseguia enxergar a dimensão. E aí, quando nós viemos para cá, para o Vanderlei, a gente teve um impacto, porque aqui nós conseguimos visualizar a quantidade de obra que a gente conseguiu trazer para cá. E isso para a gente é surpreendente. A gente não tinha noção de que eram tantas, que eram tão grandes, que ocupavam tanto espaço. Aqui a gente está fazendo o quê? A mesma coisa que lá, mas porém com tempo e paciência para a gente tirar as fotos com alta resolução, que antes a gente tirava de celular, que era mais rápido, mais prático, e agora a gente coloca um fundo infinito para a gente tirar as medidas com calma, cadastrar, escrever a técnica, não que a gente consiga, porque aí teria que fazer um estudo de laboratório, né, para saber exatamente que pigmento ele usou, mas a gente consegue já identificar algumas coisas, algumas patologias. Então a gente está fazendo agora uma conferência do que foi feito, que isso a gente já começa a descobrir que no primeiro catálogo inicial, peças que a gente achava que eram separadas, na verdade faziam parte de uma composição. A gente sabe que o acervo é enorme e a gente sabe que, além de enorme sob o ponto de vista quantitativo, ele é enorme também sob o ponto de vista físico. São esculturas assim fenomenais, né? Então a gente tem um grande desafio, que é o desafio da conservação desse acervo. A gente foi atrás das melhores técnicas, né, existentes no Brasil para fazer essa conservação. A conservação que existia anteriormente era uma conservação que usava veneno. Esse acervo estava exposto a condições naturais que muito pouco adequadas à sua conservação, com uma presença muito frequente de cupins, num espaço onde a umidade era muito forte, onde não havia estanqueidade nos telhados para conter a presença da água. Nós fomos atrás, então, de um sistema de desinfestação que fosse o menos invasivo, o menos prejudicial, inclusive com relação à natureza, porque continuar tratando essas obras do Krasberg com veneno é uma absoluta contradição com relação ao próprio pensamento, à própria estratégia, à própria postura e o próprio sentido da sua produção artística. Nós fomos atrás dos melhores técnicos que haviam no Brasil para poder fazer esse trabalho, e é esse trabalho que está em curso aqui no Museu Vanderlei Pinho, em Candeias. Era impossível fazer esse trabalho lá no Sítio Natura pelas condições de infraestrutura que haviam lá. E isso tudo se resolveu na medida em que o governo do estado investiu na recuperação do Engenho Freguesia, e o Engenho Freguesia, então, serviu a esse propósito importante. Ele pôde oferecer essa infraestrutura de tratamento desse acervo que está acontecendo agora. Desde que cheguei no Brasil, eu restauro obras do Krasberg. Então, a minha ligação com a obra dele vem de longa data e bastante íntima, porque a gente intervém na obra dele há décadas praticamente. Então eu tenho essa conexão com a obra, a gente conhece a técnica, como ele concebeu e construiu as obras muito bem, e isso claramente aumenta a motivação de fazer algo no sentido da conservação desse maravilhoso acervo, né? Que é muito importante, eu diria, a nível mundial. A gente precisa de um espaço grande para poder fazer esse trabalho de desinfestação. Todas as obras praticamente se encontram gravemente infestadas por cupins de madeira seca e brocas, concomitantemente. Então, esses dois insetos tipicamente atacam ao mesmo tempo. Eles têm um grau de
distribuição, vamos dizer, diferente. O cupim é mais feroz, são mais membros, são insetos sociais. E por isso é importante fazer alguma coisa logo. O objeto ou acervo a ser desinfestado é colocado num invólucro com vedação a gás, tipicamente um plástico especial de alta barreira, e depois se injeta um gás inerte como nitrogênio ou argônio, substituindo o ar que contém o oxigênio. Então a gente cria uma atmosfera sem oxigênio, o que vai matar os insetos sem qualquer produto químico e impacto ambiental. Um volume total em torno de 300 metros cúbicos cada bolha, que é a nível mundial algo bastante generoso e grande. Assim, tem poucas pessoas ou empresas no mundo que conseguem fazer um trabalho nessa envergadura e nesse volume. E aqui agora realmente é um lugar ideal, que tem as condições ideais para executar o trabalho. Lá no sítio em Nova Viçosa não há nenhum abrigo, nenhum lugar onde a gente podia montar a estrutura necessária, e aqui tem. Esse acervo, o baiano, o brasileiro, ele pode se orgulhar, porque de fato é um acervo que dialoga, apesar dele ter sido feito durante uma trajetória tão grande desse artista fundamental para a arte brasileira, que é o Franz Krasber. Ele dialoga com questões que são as questões contemporâneas. E pensar isso agora, dentro dessa brincadeira, mas uma lógica muito séria, desse quebra-cabeça que faltam 5 peças, uma lógica clara para uma exposição aqui no Wanderley de Pinho, para a reabertura do museu, e pensar Krasber rodando o mundo. Eu acho que esse é o grande pensamento. Nem o próprio governo da Bahia sabia de antemão a dimensão desse trabalho, a dimensão desse acervo, a dimensão desse desafio. Então, a primeira maneira, a maneira mais metodologicamente mais correta de enfrentar essa dimensão é a gente conhecê-la. Então, esse primeiro trabalho é um trabalho de conhecimento. A gente precisa conhecer esse acervo, inserir esse acervo dentro de uma estratégia de política pública. E, de antemão, eu posso dizer, esse acervo, ele serve, ele pode ser base de processos muito profundos de transformação da maneira como nós vemos o mundo que a gente vive. Patrimônio como política pública de Estado. Se não for assim, não tem como fazer governança. Então, a gente entender que patrimônio cultural é uma lógica de governo. Então, você tem que ter gente preparada, tem que ter equipe, tem que ter recurso, tem que ter planejamento, tem que ter estratégia. E eu acho que é essa confluência de forças que gerou esse momento. A base para poder estabelecer uma política sobre esse acervo, primeiro, é conhecer esse acervo, depois é conservar esse acervo, depois dar sentido para esse acervo. Então, dar sentido para esse acervo é permitir a sua fruição. Permitir a sua fruição, ela pode acontecer de diversas maneiras. Ela pode acontecer através de exposições temporárias, ela pode acontecer através de um museu, ela pode acontecer através de programas educativos espalhados por todo o território baiano, gerar eventualmente um novo Museu Krasber em Salvador, eventualmente gerar uma série de exposições temporárias, eventualmente gerar até comodatos de suas obras para museus importantes no mundo, eventualmente gerar um banco de dados capaz de fornecer e capaz de ser base para pesquisas sobre a obra do Krasber, ou seja, a ideia do projeto é a partir desse inventário e a partir de uma ação emergencial de contenção do processo de degradação desse acervo, constituir uma visão estratégica. Obviamente, essa visão estratégica é uma indicação, ou é uma sugestão para a decisão que o governo da Bahia, a sociedade da Bahia tem de ter sobre esse acervo tão importante que é de sua propriedade. Krasberg é esse pensamento para o futuro.
Eu não gosto de pensar patrimônio para trás, patrimônio tem que falar para frente. E não tem, eu acho, nada hoje no acervo do Estado da Bahia tão importante, tão singular para falar para o mundo, para falar para mim, para você, para o cidadão de fora, do que a obra de Krasbel. A obra de Krasbel, ela realmente fala de uma agonia do planeta Terra. E a gente está faltando um segundo para ou a gente resolve isso ou a gente vai ter um problema para as próximas gerações. Eu acho que o que se espera é que a arte exerça o seu poder. E o poder da arte é o poder transformador, é o poder da consciência a partir do manuseio dos campos subjetivos de interpretação que nós temos do mundo. Eu acho que a obra do Krasbel, ela dialoga e ela é um tapa na cara na nossa consciência. É uma reflexão sobre o homem e o seu universo.